Fala galera, vamos hoje ver estruturas e mais alguns operadores. A gente tinha visto a sequência, a decisão e a repetição para resolver nossos problemas. Hoje a gente vai ver a parte das estruturas. Mas antes disso eu gostaria de fazer uma observação. No nosso exemplo, que a gente vai fazer, deixa eu até apagar aqui que já é um adiantamento. A gente vai precisar ler strings que tenham espaços entre elas, por exemplo, no nome, endereço, etc. E aí eu vou mostrar como é que faz isso. Certo? Então, a gente sabe que para ler um string eu preciso definir um array de char. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, nome, e ele vai poder ler até 256 caracteres. E aí vocês sabem ler um string, que sim, é só fazer scanf, %s, e aqui colocar o nome do array. Não preciso do comercial quando é assim. E aqui eu posso imprimir esse cara. Só colocar %s e aqui o nome. Beleza? Aí vamos executar aqui. Então se eu colocar, por exemplo, meu nome, Vladvuga, ele só vai imprimir Vladvuga. Agora, vamos lá. Se eu estou lendo aqui dessa forma, ele não vai considerar espaços em branco. Então, se eu colocar meu nome completo, Vladvuga Bezerra, ele só vai ler Vladvuga. Aí você pode se perguntar por quê? Porque ele vai considerar o espaço em branco aqui entre os dois como a terminação dessa palavra. Então, ele encontrou uma string e considerou o espaço em branco o fim dela. Então o que eu faço? Para eu poder ler espaço em branco, existe uma forma. A gente vai colocar aqui uma expressãozinha que, para você encontrar um espaço em branco, isso aqui vai ser circunflexo contra barra n, certo? Assim, tá com chave, tá com colchete a mais, aliás. Ele significa que eu vou ler strings que tenham espaço em branco. Então, se agora eu executar e colocar meu nome, agora ele vai ler com um espaço, beleza? Pronto, ponto 1. Ponto 2, certo? Vamos colocar aqui que além do nome eu vou ler o endereço da pessoa. Então, vai ser aqui também 256 caracteres. Se eu leio duas strings em sequência no C, existe um probleminha se eu faço isso com o scanf. Eu vou mostrar agora. Se eu colocar, por exemplo, Vladvuga Bezerra, aí vocês vão dizer, nossa, o que foi isso, né? Como assim? Ele considerou que só leu aqui o nome, né? Inclusive a gente vai mudar aqui para endereço. Era para ele ter lido duas vezes, né? Que eu estou mandando ele ler duas vezes. Mas ele não leu duas vezes. Aí você vai se perguntar o porquê. É simples, gente. Ó, quando eu digito aqui, o scanf ele tem uma característica especial. Quando ele termina a leitura, ele deixa um contrabarra N, certo? Contrabarra N para o próximo scanf. Então o que acontece? Ele lê o meu nome. Depois que ele terminou de ler o meu nome, ele vai e deixa outro contrabarra N. Aí ele vai ler por incrível que pareça, ele lê a mesma coisa como se fosse uma linha em branco. Então, por exemplo, se eu executo aqui, aí ele vai colocar como se fosse um linha em branco. Aqui ele está dando um erro, porque ele está lendo lá dentro dele, mas ele não conseguiu ler o endereço. Por quê? Porque fica, toda vez que eu executo um scanf, um contrabarra N, certo? Fixem isso na cabeça de vocês. Então sempre é bom, quando eu estou lendo um string, colocar isso aqui antes, ó, contrabarra N no scanf, para dizer, cara, se você encontrar
no buffer. O buffer, gente, é a memória de entrada. Então, quando alguém digita um caractere lá no teclado, isso vai para um espaçozinho de memória, que aí seu programa pega de lá. É isso que a gente chama buffer de entrada. Então, você tem que remover essa linha em branco, certo? Se você fizer isso, aí ele vai funcionar bacana. Aí eu posso colocar aqui rua X, número 3. E, olha, tá vendo como ficou legal? Então lembre sempre disso. Às vezes vocês vão fazer isso, ler duas strings em sequência, e aí vocês vão ter esse erro de ler uma string vazia. Aí vocês vão ficar, nossa, mas tá tudo certo aqui, eu tô lendo com scanf, mas ele tá pulando a leitura, tá parecendo que não tá lendo. Então lembre desse contra barra N que fica no buffer de entrada, certo? Então é assim que a gente lê duas strings. Pronto, agora a gente pode começar a nossa aula. Era só isso para vocês não se espantarem quando eu fosse fazer o exemplo ali que eu vou fazer. Beleza? Pronto. Então, como eu havia dito, a gente viu a sequência, decisão, repetição e hoje vai ver a estrutura. No array que a gente viu, a ideia era agrupar dados de mesmo tipo. Então, se eu quero ter um conjunto de inteiros, eu crio um array. Mas às vezes eu quero agrupar dados de tipos diferentes, por exemplo, string, inteiro. E por que eu quero fazer isso? Porque eu quero criar um registro, eu quero agrupar um conjunto de dados. Quando seu médico escreve sua fichinha lá, ele não coloca o seu nome, seu endereço, telefone, e aí coloca os dados do seu exame, etc. Pronto. Isso aí é que é um registro. Essa é a ideia que é o registro. Aí, quando você quer representar uma coisa assim no computador, aí você usa a estrutura. É para isso que serve. Aí, a estrutura, que no C a gente chama struct, ela tem essa ideia de agrupar dados de tipos diferentes. Por exemplo, se eu tenho um aluno, aí eu vou querer guardar dados como nome, endereço, telefone e matrícula. E aí, por exemplo, imagine que eu não tenho um aluno, mas 100 alunos no meu sistema. E aí, eu não vou querer ter 100 variáveis para o nome, 100 variáveis para o endereço, 100 variáveis para o telefone, 100 variáveis para a matrícula. Aí você diz, não, professor, não precisa, a gente usa array. Beleza, mas mesmo assim, ó, note para 100 alunos, eu vou ter que guardar 4 arrays, um para o nome, um para o endereço, um para o telefone e um para a matrícula. Isso não faz sentido, o certo era eu ter um array só e esses dados estarem lá agrupados. Então é para isso que a gente vai utilizar o struct. Então agora eu vou mostrar esse exemplo e para vocês entenderem como é que eu construo uma estrutura em C. Certo? Na linha 4 eu estou definindo uma estrutura, struct aluno, e nele eu vou ter o nome, ou seja, char nome de 256. Vou conseguir guardar um string de até 256 caracteres. Na linha 6 eu estou definindo que eu vou guardar o endereço também. Na linha 7 o telefone. Aí o telefone é um pouquinho menor, porque seria um desperdício usar 256 caracteres. E na linha 8 eu estou guardando um inteiro que representa a matrícula. Beleza? E depois na linha 12 eu estou criando um array desse struct. Então, toda vez que eu uso um struct, ele é meio chatinho de você. Você coloca struct aluno e tem que ficar repetindo. Struct aluno, toda vez que você precisar dele. Aí a gente vai ver uma técnica para não ficar repetindo assim, mas isso é daqui a pouco. Aí beleza, aí eu crio um contador e aí eu faço do contador 0 até antes do 4, ou seja, o 3, para eu de 0 até 3 eu vou salvando esses alunos. Aí ele diz assim, você está cadastrando o aluno %D barra 4. Então ele vai mostrar, você está cadastrando o aluno 1 barra 4, 2 barra 4, 3 barra 4, 4 barra 4. Beleza? E aí ele vai pedir o nome, aí vai ler a string, conforme a gente tinha aprendido lá, que lê um string com espaço, e ele vai ler alunos, contador, ou seja, aqui eu estou referenciando meu array de alunos, ponto nome. Nome é o que? É a variável que está lá no struct. Então aqui na linha 4 a gente está definindo um molde e dentro desse molde eu tenho o nome. Então quando eu crio aqui, ele vai vai reservar lá na minha memória baseado no que eu coloquei aqui no meu molde. Então ele separou um espaço para colocar o nome. E aqui eu posso ler o nome da mesma forma como eu faço com qualquer outra variável.
assim como o endereço, o telefone e a matrícula. Aí eu vou repetir essa operação, cadastrar os alunos e depois que eu cadastrar eu vou imprimi-los. Então vou colocar aqui, note que então o struct é só uma forma de agrupar variáveis. Então vamos só ver um detalhe aqui do que eu tinha falado, que é o typedef. O typedef ele serve para a gente apelidar um tipo. Imagine que você tem um programa que você quer ter a altura das pessoas. Em vez de você escrever int altura, você poderia colocar um apelido nesse int e escrever altura pessoa altura. E como é que eu faço isso? Eu faço typedef int altura pessoa, ou seja, defina um apelido para mim, para o int, e esse apelido vai ser altura pessoa. Aí você diz, mas para que eu vou querer isso, professor? É simples. Você vai utilizar isso quando você quiser adicionar significado, certo? Aquele tipo. Então, nesse caso da altura, quando alguém for ler seu programa, vai ler lá altura, pessoa, altura. Aí já vai saber, ah, massa. Então isso aqui é para usar altura. Aí você diz, não, professor, mas e o nome da variável? Não já é altura? Sim, gente, mas você definindo o nome para o tipo te ajuda a ter um programa mais legível. A pessoa já vai saber que aquilo ali eu estou salvando a altura de uma pessoa, entendeu? Independente do nome da variável. E quando é principalmente no struct, ele ajuda muito, porque ele permite que a gente vá e coloque um apelido do nosso struct e não precise mais ficar repetindo struct aluno, como a gente estava fazendo. Então, vamos fazer esse exemplo. Então eu quero salvar um grupo de alunos, 4 alunos, e eu vou utilizar uma estrutura. Então eu vou criar primeiro o struct aluno. Ele vai ter um nome de 256 caracteres. Ele vai ter um endereço de 256 caracteres. Ele vai ter um telefone de 16 caracteres. E ele vai ter uma matrícula que é um inteiro. Beleza? Defini o meu struct. Aí eu posso aqui criar então o meu array de alunos. Então eu poderia fazer aqui struct aluno e aí dar o nome, por exemplo, estudantes, e ele vai ter tamanho 3. Então aqui eu estou criando um array de struct aluno. Como é muito chato ficar repetindo struct aluno, a gente pode usar o que a gente aprendeu do typedef. Então aqui eu vou colocar, defina um apelido para o struct aluno e esse apelido vai ser aluno. E aqui eu não preciso mais ficar repetindo struct aluno, eu só preciso colocar aqui meu aluno em maiúsculo e ele vai criar. Sim, aqui é tamanho 4, viu gente? Desculpa. Ele vai ter então um array de estudantes, certo? Ou seja, de aluno de tamanho 4. Beleza? Pronto, agora vamos utilizar nosso struct. Primeiro eu vou ler o primeiro estudante e depois eu vou mostrar como a gente faz a repetição. Então, primeiramente, vamos lá. Então ele vai pedir para mim a matrícula. Eu vou ler aqui a minha matrícula. Aí você deve estar se perguntando, certo? E como é que eu utilizo o struct lá na leitura? É simples, a gente vai fazer a referência ao array da mesma forma, estudantes, no caso 0, que é a primeira posição, ponto o nome. Tá ok, gente? Então, aqui no caso... Sim, a gente está lendo a matrícula, perdão. Aí aqui a gente vai colocar ponto matrícula. Como é um inteiro, eu preciso colocar o meu comercial aqui. Então aqui eu consigo ler a matrícula. Depois de ler a matrícula,
eu vou ler o nome do aluno, nome. Aqui, em vez de usar %S, a gente já vai usar aquela técnica que a gente aprendeu para ler os nomes com o espaço. Então, aqui, N, e coloca o contrabarra N no início, para se tiver algum caractere de nova linha no buffer, ele ignorar. Então, estudantes.nome. Agora eu leio o nome. Endereço. E aqui o telefone. E agora a gente vai colocar aqui printf. Você cadastrou e aí a gente vai colocar o aluno. Então a gente vai colocar 1% D para imprimir a matrícula dele, 1%S para o nome, 1%S para o endereço e 1%S para o telefone. Então a gente vai colocar aqui um M, que vai significar a matrícula. Aqui a gente vai colocar um N, que significa nome. E a gente vai colocar o E, que significa endereço. E a gente vai colocar também o T, que é o telefone. Certo? E aqui a gente vai colocar um contrabarra N no final. Então a gente vai colocar estudantes 0. Ponto. Matrícula. Estudantes 0. Ponto. Nome. Estudantes 0. Ponto. Endereço. Estudantes 0. Ponto. Telefone. Beleza, gente? Vamos executar aqui. Então ele vai pedir a matrícula, eu vou colocar como sendo 1. O nome, vou colocar Advoger Bezerra. E o endereço eu vou colocar como Rua X3. O telefone eu vou colocar um número qualquer. Ele vai dizer, você cadastrou matrícula 1, nome Vladvoger Bezerra, endereço Rua X, telefone 7894. Então, eu consegui pegar o meu primeiro estudante. Agora a gente vai fazer aquela sequência. Vou colocar aqui só mais um. printf. Você está cadastrando o aluno %D de %D/4. Pronto. E aqui vai ser o nosso contador. Então, vamos declarar uma variável contador. Então, esse é int contador. E beleza. Agora a gente vai fazer o nosso for, para fazer a repetição. For contador igual a 0, enquanto o contador for menor que 4, contador igual a contador mais 1. Beleza? Aí tudo isso aqui vai para dentro do meu for. E beleza. Aí agora, depois que eu cadastrar esses caras,
Aqui eu vou ter que botar só contador mais 1, certo, gente? Senão ele vai ficar 0/4 e eu quero que ele comece de 1. Então, vai ficar 1/4, 2/4, 3/4 e 4/4. E beleza. E aqui eu vou fazer a mesma coisa para quando ele for imprimir os alunos que eu cadastrei. Beleza? Agora é só... Agora ele não é mais fixo aqui no 0, né? Então vai ser contador. 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 Aqui é a mesma coisa. Contador. Contador. Pronto. Vamos ver se deu certo. Vou cadastrar o primeiro. Vou dar o nome dele de aluno 1. Vou colocar como rua X. E vou colocar o telefone dele como sendo 12. O segundo eu vou colocar 2. Vou colocar o nome dele como aluno 2. Vou colocar o endereço como rua Y. Vou colocar o telefone como sendo 13. E para o terceiro aluno, a matrícula 3. O nome vai ser aluno 3. O endereço vai ser rua Z. O telefone vai ser 14. E para o aluno 4, a matrícula vai ser 4. O nome vai ser aluno 4. O endereço vai ser rua W. E o telefone vai ser 15. E ele vai colocar: você cadastrou o aluno de matrícula 1, de nome aluno 1, de endereço rua X e de telefone 12. E assim ele faz para os 4. Beleza, gente? Então esse aí é o exemplo. Espero que tenha ficado claro o que é a estrutura e como a gente utiliza ela nos nossos programas. Beleza? Agora a gente vai ver outros operadores do C. Antes que você se preocupe, é tudo tranquilo aí, gente. Certo? A gente já viu os operadores aritméticos, fora 2, já viu os relacionais e os lógicos. E os operadores de atribuição nada mais são do que uma simplificação de quando eu estou fazendo uma operação com a mesma variável. Então, o que isso significa, certo? Significa que aqui quando eu estou fazendo o meu for, em vez de eu ter que escrever tudo isso, quando eu uso um operador de atribuição, basta eu fazer contador mais igual 1. Então, escrever contador mais igual 1 é a mesma coisa de escrever contador igual a contador mais 1. Beleza, gente? Só para vocês não assustarem que ele tem um monte de operador aqui, para vocês dizerem, vou ter que aprender esse monte de coisa. Não. Ele só faz isso que eu mostrei aqui para todos os outros operadores que existem, como a subtração, a multiplicação, a divisão, o resto e etc. Então pronto. Então já mostrei para vocês não precisam se assustar. Os outros operadores, como os operadores de bits e os outros, a gente vai ver com calma. Não se preocupe. Vamos lá. Aritméticos. A gente tem a soma, subtração, multiplicação, divisão. Aí tem o pré, pós, incremento e o pré e pós, decremento. Aí você diz, o que é isso, né? Quando eu escrevo por exemplo, A++, que é uma operação de pós-incremento, isso é o equivalente a escrever A igual a A mais 1. E quando eu falo em pré e pós, é só a ordem que é executada. Observe esse exemplo. Eu declaro uma variável A e eu coloco nela o valor 0. A diferença entre pré e pós-incremento é somente a ordem em que isso vai ser avaliado. No primeiro printf, que é o que eu tenho aí A++, ele vai imprimir 0, porque é o valor atual de A, e depois é que ele vai fazer A igual a A mais 1, certo? Já no segundo, ele primeiro vai fazer A igual a A mais 1,
e depois vai imprimir. É por isso que no primeiro ele vai imprimir 0 e no segundo ele vai imprimir 1. Porque no primeiro ele imprime o valor atual e no segundo ele imprime já o valor atualizado. Então vamos ver isso aqui, porque às vezes pode ser confuso, né? Então a gente vai aqui declarar uma variável int, vamos chamar de A, e vamos colocar ela com valor 0. E aí a gente vai fazer printf %d A. Então aqui ele vai imprimir 0, certo? Que é o valor atual de A. Agora se eu fizer A igual a A mais 1, ele vai imprimir o quê? Ele vai imprimir 1. Certo, beleza. Então essa operação aqui é o que eu estava falando. É a mesma coisa de você fazer A mais mais. Certo? Então isso aqui é igual a fazer A igual a A mais 1. Então vai ter o mesmo resultado, colocando aqui que eu teria do que fazendo A igual a A mais 1. Mas se eu quiser fazer essa operação aqui dentro, há uma pequena diferença. Aqui ele vai atualizar o valor de A, tanto é que se eu colocar para ele imprimir logo depois o A, ele vai... deixa eu só colocar o fim de linha aqui que ele está concatenando os dois. Se eu coloco aqui, ele atualiza para 1, ele faz A igual a A mais 1, mas quando eu faço um pós-incremento, pós de depois, ele só vai atualizar o valor de A depois que ele utilizar o valor, ou seja, que ele imprimir aqui. Já o pré-incremento ele é diferente. Ele primeiro faz A igual a A mais 1 e depois é que ele usa o valor. Então, nesse caso aqui, os dois seriam 1. Então, aqui ele já atualiza antes de usar. Beleza? Os relacionais a gente já viu. A gente tem a igualdade, a diferença, o maior que, o menor que, o maior ou igual e o menor ou igual. Os lógicos também a gente já viu. Tem o e, o ou e a negação. E agora a gente vai ver os operadores de bits. Aí vocês vão dizer, o quê? O que é isso, né? Tipo assim, esses operadores eles trabalham a nível de bit. Como a gente viu, no computador todo número ele é representado em binário, certo? Então, eu tenho no C, como o C é uma linguagem feita para fazer sistema operacional, etc. E coisas, eles viram que era necessário ter operadores para você trabalhar diretamente com os bits. E aí tem o E binário, o OU binário, o OU exclusivo, a negação binário, também chamado de complemento de 1, o shift à esquerda e o shift à direita. Certo? Então ele vai, se eu faço uma operação de bit entre dois números, como nesse exemplo aí, que eu tenho A igual a 60 e o B igual a 13, ele vai pegar o binário desses números e executar essa operação, entendeu? Aí você deve estar se perguntando, como assim, né? Então você pode utilizar a sua calculadora, deixa eu abrir a minha aqui, certo? E vamos fazer essa conta, que ele tem 60 e ele vai fazer um E binário com B. Então, vou pegar aqui um 60 e vou colocar aqui AND, certo? Que aqui no caso o E binário é o AND. Como eu já disse no inglês, o E é AND, o OU é OR e a negação é o NOT, certo? E aqui o outro é 13. Se eu fizer isso, ele vai me dar o resultado... Desculpa, eu tenho que estar aqui em decimal. Se eu fizer isso, ele vai me dar o resultado 12, que em binário é 1100. Certo? Então, se eu fizer A ou B em binário, certo? A operação binária, eu vou colocar aqui de novo e vou fazer 60 aí ou, certo? E vou colocar o valor de B, que é 13, e ele vai me dar o resultado 61. E se eu fizer A
ou exclusivo B, certo? Então, vamos fazer isso também. Vamos fazer 60. Aí, o exclusivo aqui é o XOR. E vou colocar aqui o valor 13. E ele vai me dar 49. Então, essas são operações sobre bits. E aí ele tem uma outra operação que é a negação binária. Agora, a negação binária ela é um pouquinho polêmica, certo? Porque a forma como os números negativos são representados no computador pode mudar de arquitetura para arquitetura. Normalmente se usa uma técnica que se chama complemento de 2, certo? E vai depender também do número de bits que eu utilizar. Se eu utilizar 8 bits, ele vai dar um resultado. Se eu utilizar mais bits, ele vai dar outro resultado. E esse resultado, como muda de arquitetura para arquitetura, vai ser difícil dizer qual esse número representa sem saber qual é a arquitetura que a gente está usando. Aí você pode utilizar para esse cara aqui mesmo, ele está fazendo negação de A. A gente viu que é 60, e aí a gente vai fazer a negação dele. Aqui ele utiliza nessa calculadora 64 bits. Então ele vai dar um número astronomicamente grande. Por quê? Eu já vou explicar o porquê o número é grande no próximo slide. Mas o que você tem que levar em consideração é que ele vai fazer a negação dos bits. E a outra operação que a gente tem de bit a bit é o shift left e o shift right, ou seja, o shift à esquerda e o shift à direita, que basicamente é o seguinte, eu vou colocar aqui em binário de novo para explicar para vocês o que é shift. Eu tenho aqui, por exemplo, esse número, 00001. Quando eu falo em shift à esquerda, ele vai mover todos os bits para a esquerda e vai colocar um 0 no final. Então ele vai mover esse 1 para cá e botar um 0 aqui. Aí eu vou mostrar a gente fazendo isso. Eu vou fazer um shift à esquerda e vou colocar aqui uma casa. Aí o que acontece? Quando eu estou trabalhando com esse número, ele coloca um 0 no final e move um 1 para cá. Se eu fizer um shift de 6 casas, o que ele vai fazer? Ele vai mover 6 posições, ou seja, vai acrescentar 6 zeros aqui antes do 1. Então isso que é shift, à esquerda. E o shift à direita é o contrário, eu vou mover para cá e vou colocar um 0 na frente. Então, se eu fizer aqui um shift à direita, por exemplo, de 3 casas, eu vou mover ele 3 posições para cá. Então, ele veio para cá 3 posições, certo? Beleza? Então, eu estou movimentando os bits aqui. Vou fazer com um número diferente aqui, só para vocês verem. Quando eu fizer um shift à esquerda, eu vou fazer 2 posições, ele vai colocar 2 zeros aqui no final. Beleza? Colocou os 2 zeros. E se eu fizer um shift à direita, eu vou fazer um shift à direita aqui de 4 casas, ele vai colocar 4 zeros aqui na frente e vai mover os outros bits para lá. Beleza? Então ele pegou aqui e empurrou 4 zeros para cá e aí você pode notar que ele retirou esse final aqui e ficou só esse da frente. Essas operações elas são muito úteis para algumas aplicações quando a gente está trabalhando direto com bits. Aí, como isso não faz parte do dia a dia da gente, talvez fique chato de ver quais são essas aplicações. Mais para frente eu vou fazer uma aula só sobre isso e vou mostrar exemplos da vida real em que a gente utiliza isso para que vocês possam compreender melhor. Mas por enquanto vamos entender a teoria, certo? Então vamos lá, qual é a teoria por trás disso? Inclusive eu tenho um curso de lógica que pode ser bastante complementar a essa questão dessas operações. Se vocês quiserem dar uma olhada lá no canal. Mas beleza, quando eu estou fazendo uma operação de bits, eu vou utilizar essa estrutura que a gente chama de tabela verdade para a gente determinar como vai ser essa operação. Então, essa tabela verdade me diz o quê? Se aqui eu tenho A e B, e aqui eu tenho A e binário B, aqui eu tenho A ou binário B, e aqui eu tenho A ou exclusivo B, certo? E aqui eu tenho A e a negação de A. Essa tabela vai nos dizer o que fazer com esses números. Primeiro a gente vai trabalhar um número, por exemplo aqui no 60, a gente vai colocar esse cara na representação
binária, e aqui também para o outro que é o B, que é 13, a gente também vai colocar ele na representação binária e vai executar as operações de acordo com o que essas tabelas verdades dizem. Então, para A e B, a gente tem, se o A for 0 e o B for 0, o resultado é 0. Se o A for 0 e o B for 1, o resultado é 0. Se o A for 1 e o B for 0, o resultado é 0. Se o A for 1 e o B for 1, o resultado é 1. Para o OU, se o A for 0 e o B for 0, A ou B é 0. Se o A for 0 e o B for 1, A ou B é 1. Se A for 1 e o B for 0, o resultado é 1. E se A for 1 e o B for 1, o resultado também é 1. Para o OU exclusivo, ele é muito parecido com o OU, a diferença é que ele só vai ser 1 quando um for 1 e o outro for 0. Como assim? Então, se eu tenho A0, B0 é 0. Se eu tenho A0 e B1, note que um é 0 e o outro é 1, eu tenho 1. Se o A for 1 e o B for 0, o meu resultado é 1. Note que eu tenho um que é 1 e o outro que é 0. E se o A for 1 e o B for 1, o resultado é 0. A negação é bem fácil. Se eu tiver o A 0, ele vira 1. E se eu tiver o 1, ele vira 0. Então, é só pegar essas tabelas verdades e aplicar aqui entre os números da direita para a esquerda. Então, aqui eu tenho A 60 e B 13. E eu quero determinar o X, que é A e binário B. Então, eu vou ter o A aqui. Essa é a representação do 60 em binário, que vai ser 1, 1, 1, 1, 0, 0. E aqui eu tenho o B em binário, que é 13, que vai ser 0, 0, 1, 1, 0, 1. E aí eu vou pegar cada cara desse aqui e utilizar a tabela verdade, no caso é o operador de E, para determinar qual vai ser o resultado dessa operação. Então eu vou ter aqui 0 e 1. 0 e 1 dá o quê? 0. Então vai ser 0. 0 e 0 dá o quê? 0 e 0 dá 0, então vai ser 0. 1 e 1 dá o quê? 1 e 1 dá 1, então vai ser 1. 1 e 1 de novo, a gente já viu que dá 1. 1 e 0, a gente vai olhar aqui e vai ver que 1 e 0 dá 0. Então a gente vai colocar aqui 0. E a gente vai ter 1 e 0 de novo, que também vai dar 0. Depois basta calcular esse número em decimal e a gente vai ver que o resultado desse número é 12. Se você quiser ter certeza disso, a gente pode mais uma vez aqui invocar a nossa calculadora. E aqui a gente vai ter, colocar ela aqui em decimal, e a gente vai ter 60 e binário 13. E a gente vai ter o resultado 12. Beleza, gente? Isso aí. E vamos mais uma vez aqui falar sobre o shift. Operadores de bits, o shift. O shift, como eu disse, ele serve para mover os bits um determinado número de casas, certo? Então se eu tenho, por exemplo, A igual a 7, sendo que o 7 em binário é representado por 000001111, certo? Aqui eu estou utilizando 8 bits, certo, gente? Por isso que eu coloquei esse 0 na frente. Você sabe muito bem que só precisava ser 111. Mas aí ele fica aí em 8 bits. Aí o que eu vou fazer? Quando eu dou o meu shift à esquerda, que é essa operação que eu estou fazendo aí, uma casa, o que ele faz? Ele vai colocar um 0 no final e empurrar todos os outros bits. E o cara que estiver aqui na última posição da esquerda, ele é perdido, certo? Se eu der agora o meu shift à esquerda com duas casas, ele vai botar mais 2 zeros no final e o cara que está lá no início vai ser perdido. Aí você diz, nossa, caramba, não entendi. Então vamos fazer o seguinte, vou colocar outro exemplo aqui para vocês entenderem. A gente vai colocar aqui, ó, o número, certo? O número 8, certo? Aí como é que, aqui vamos primeiro representar o 8, certo? Em binário. E a gente vai fazer isso aí. Então a gente sabe que aqui é 1, aqui é 2, 4, certo? Então aqui é 8. Então eu tenho aqui o meu número 8. E agora aqui eu deixa eu só tirar aqui para não atrapalhar nosso exemplo. Pronto. Então aqui, o que acontece? Eu tenho esse número 8 e eu vou fazer um shift
à esquerda uma posição. Então eu vou colocar um 0 no final aqui, é como se eu colocasse um 0 aqui, e eu perco essa primeira casa aqui à esquerda. Então, o que acontece? Eu vou colocar o 0 e ele vai ficar 0, aí 0, 0, 0, 0, e aqui vai ficar 1, beleza, gente? Então aqui esse cara que era 8, ele passa a ser 16. E se fosse à direita, ele faria ao contrário, colocaria o 0 aqui na frente e empurraria todos esses caras, certo? Aí vocês podem dizer, nossa, mas para que usa isso? Isso tem algumas aplicações, principalmente quando a gente fala de máscara de bits, mas isso é lá para frente, gente. Deixa por enquanto vocês firmar esse conhecimento sobre o que é operação sobre bits. Então, operações sobre bits é quando eu estou trabalhando na representação daquele número, quando eu estou trabalhando no binário, né? Então, é isso que faz. Então, quando eu dou um shift, ele vai mover os meus bits, e quando eu faço uma operação de e, ou de ou de negação, ele vai trabalhar em cima dos meus bits. Beleza? Então, só voltar aqui meu slide. Beleza? E agora, a gente já viu aqui um pouco sobre a operação de bits. E agora a gente vai ver a questão da atribuição que eu tinha falado, né? A atribuição, ele é para evitar você ficar repetindo o nome da variável, e ele tem algumas atribuições especiais. Então, quando eu faço, por exemplo, contador igual a contador mais 1, a gente podia fazer simplesmente contador mais igual a 1, que significa essa mesma expressão, certo? Então, basicamente, ele tem uma estrutura aí que seria variável, operador igual, valor, certo? Isso aí, quando eu faço uma operação assim, como por exemplo, nesse exemplo seria contador a variável e o operador seria a soma. Isso equivale a você fazer variável igual a variável, operador mais valor. Então, o mesmo que eu fazer contador igual a contador mais 1, certo? Um outro exemplo agora com a multiplicação, se eu fizer A vezes igual a 2, equivale a dizer A igual a A vezes 2. Aqui no meu for, então eu posso escrever ele de forma mais bonitinha. Eu posso, por exemplo, botar for contador igual a 1, onde contador menor igual a 100, contador mais igual a 2. E o que significa esse mais igual a 2? Significa contador igual a contador mais 2. Certo? Existem outros operadores. Existe a atribuição normal, que vocês conhecem, que é o igual, aí tem o mais igual, que é com a soma, o menos igual, que é a subtração, multiplicação igual, que é a multiplicação, divisão igual, que vai ser a divisão, porcentagem igual, que é o resto, vai ter o shift à esquerda igual, vai ter o shift à direita igual, vai ter o e binário igual, vai ter o ou binário igual e vai ter o ou exclusivo igual. Beleza, gente? E vai ter mais operadores também, que vão ser o sizeof, por exemplo, que ele retorna o tamanho em bytes de um tipo. Então, por exemplo, que eu fiz aí esse primeiro printf, que eu tô aí imprimindo qual é o tamanho de um inteiro, né? Sizeof int em bytes. Isso é útil, a gente vai ver mais para frente quando a gente estiver separando espaços de memória para a gente usar. Então a gente utiliza aí esse operador de sizeof, é só para vocês conhecerem. O e-comercial, vocês já viram ele retorna o endereço de memória de uma variável, ou seja, qual é a posição na memória que aquela variável está. O asterístico, além de ser o operador de multiplicação, ele também tem outras funções, que é quando a gente trabalha com apontadores, que a gente vai ver numa aula mais à frente. Certo? Então é só para vocês conhecerem esses operadores, a gente não vai trabalhar com eles agora, mas é legal. E também tem o condicional ternário. Você diz, o que é isso, né? Condicional ternário é muito simples. Ele simplifica você fazer um if-else numa linha só. Para muitas operações, onde você teria que escrever um if-else, você pode simplesmente colocar um condicional ternário. Um exemplo é esse segundo printf que está aí no slide, onde eu faço printf%s, ou seja, eu vou imprimir uma string e eu verifico se A é maior que B. Aí eu coloco uma interrogação, isso é o meu condicional ternário. A primeira parte, que fica antes de 2 pontos, vai ser o que vai ser retornado se o valor for verdadeiro, e o que fica depois de 2 pontos, o que vai ser retornado se for falso.
Então, se A for maior que B, ele vai imprimir sim, e se A não for maior que B, ele vai imprimir não, certo? Então, vamos ver um exemplo disso aqui. Então, eu posso até aproveitar esse mesmo exemplo aqui e vou colocar aqui meu A e B. Vou inicializar A com 0 e vou iniciar B com 12. E vou colocar aqui para ele imprimir aqui um string e vou utilizar o meu operador ternário. Então, se A for maior que B, então eu imprimo A maior que B. E se não for, ou seja, 2 pontos, A não é maior que B. Beleza, gente? E aqui eu posso executar. Ele vai dizer que A não é maior que B, porque B é 12, que é maior que o A, que é 0. E aqui, então, se eu colocasse um valor que fosse maior, 15, ele iria imprimir A maior que B. Então, gente, evitaria a gente fazer o if else, porque aqui a gente teria que fazer if A maior que B, printf A maior que B. Else, ou seja, se não, printf A não é maior que B. Então ele simplifica a nossa vida nesse aspecto. Não precisa ser só string, aqui é qualquer coisa. Por exemplo, você poderia colocar aqui um número, sei lá, 1, 2, qualquer coisa mesmo, e não teria problema. Aqui eu coloquei esse número e aqui eu posso colocar um outro número, sei lá, aqui é 378, eu vou botar 389. E aqui é só colocar %d, é só para mostrar para vocês que eu posso fazer qualquer coisa com o operador ternário. Então, em vez de eu utilizar um if else, eu utilizo o meu operador ternário. Beleza, gente? Aí dá para aplicar em vários casos e é bastante bacana para a gente utilizar nos nossos programas. Beleza, gente? Por hoje é só. Vejam a aula de exercícios que eu vou colocar em seguida para a gente começar a usar o struct e os operadores nos nossos programas, certo? Valeu, gente. Muito obrigado.